A palavra é uma rocha. Amém? E hoje eu quero falar sobre isso. Não é toda pessoa... Não, vamos ler do 24. 21 a gente lê depois. Do 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com uma força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. E ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Gente, isso me impressiona, hein? Essa palavra me impressiona. Por quê, gente? Jesus está falando sobre a palavra e ele mesmo é a palavra. João capítulo 1 diz que que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo assim, olha, Jesus é a palavra. Ele, através dele, foi operado. Deus operou toda a criação do mundo. Jesus é a manifestação do pensamento de Deus. O papel de Jesus na Trindade é dar destino aos pensamentos do Pai. Aquilo que o Pai enviou a fazer, ele vem a cumprir. Desde o início, desde a eternidade, tudo que foi criado, tudo foi através de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: porque em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas, terra, céu, reino, mar, principados, potestades, soberanias, todas as coisas foram feitas em Cristo Jesus. Então, quando você fala que Deus fez, Deus, ele liberou, ele autorizou a criação. Quem fez foi Jesus, desde o início de tudo. Quem tem uma maior compreensão de que Jesus, ele é o verbo eterno, ele é a palavra operante, ele é a palavra eficaz, e aí você tira essa mentalidade da igreja, né, da igreja antiga, onde não era uma compreensão maior de quem Jesus é, da soberania de Jesus desde a eternidade, mas somente a partir do ventre mariano que Jesus passou a ser Deus, não existir. Não, Jesus é Deus, ele é Senhor. E quando ele fala essa palavra, ele diz: o homem que constrói a casa na rocha, ouve a minha palavra, aquele que coloca em prática a minha palavra, olha o que ele disse: aquele que ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Então, irmãos, entenda, tem pessoas que elas frequentam igrejas, ou elas estão... Existe uma onda agora, irmãos, da supergraça. E essa supergraça desmerece todo o trabalho que Jesus fez na cruz, né? Então, algumas pessoas, elas acabam tendo uma inclinação a ter uma visão de nós como religiosos, né? Fernando é muito religioso, é muito legalista, porque eles têm uma visão muito pluralista de tudo. Eles acabam relativizando tudo, e tudo que eles fazem, eles dizem: nós somos salvos pela graça, a graça nos alcançou, não tem nada a ver, eu posso isso, eu posso aquilo, né? E aí até pecado, né? As pessoas vão relativizando tudo. O jovem, ele acaba tendo sexo antes do casamento, porque eles dizem: qual o problema disso? É melhor, eu vou ficar ardendo em desejo para quê? Se eu já tenho ela aqui, eu já escolhi ela para casar. A gente tem que ser mais moderno. Antigamente, se reservar para o casamento era uma cultura oriental. Nós somos ocidentais. Deus não tem problema nada disso. O pecado flui do coração do homem. Não tem nada a ver. E as pessoas vão relativizando o pecado, vão tornando tudo, relativizando tudo, né? A verdade, até a verdade é relativizada, né? A verdade é pelos olhos de quem vê. Isso aqui é uma caneta ou um lápis, né?
Um professor de psicologia disse para mim uma vez, isso aqui é uma caneta ou é um lápis? Eu falei, é uma caneta. Não, depende dos olhos de quem vê. A verdade muda pelos olhos de quem vê. Para você é uma caneta, para ele é um lápis. Eu falei assim, mas empiricamente, isso aqui é uma caneta ou um lápis? Cientificamente, isso aqui é uma caneta ou um lápis? Ele falou, depende de quem vê. Eu falei assim, não, aí não, professor, aí você não está sendo honesto. Eu falei para ele, você não está sendo honesto com o seu discurso, porque a ciência existe para poder empiricamente provar se isso aqui é uma caneta ou um lápis. Então, isso aí torna as pessoas muito mais com retardo mental do que ajudar as pessoas em alguma coisa. Porque se a pessoa está vendo que isso aqui é uma caneta e quer relativizar e tornar isso aqui um lápis, irmão, então, por favor, né? Pelo amor de Deus. Aí ele continuou dizendo, aí eu perguntei para o senhor, isso aqui é uma caneta ou um lápis? Ele disse, não sei, a pergunta é tua. Eu estou te perguntando, a caneta é um lápis. Como que as pessoas serão libertas, irmãos? Se a pessoa não sabe discernir o que é ser verdadeiro e falar, não, isso aqui é uma caneta. Custe o que custar, isso aqui é uma caneta. Caneta é caneta, lápis é lápis. Né? Nesse dia, gente, olha, a internet deu ruim aqui, eu vou ver se eu consigo colocar a minha de novo. Ou trocar essa internet aqui. Parou? Deixa eu ver aqui, então. Vamos pela minha internet, ver se salva. Vamos lá, gente. A Vivo tá me salvando, porque o Wi-Fi tá brabo, hein? Tem que ter muito Wi-Fi para poder ficar com esse Wi-Fi. Então, assim, os jovens eles têm uma dificuldade hoje de encarar e construir uma vida mais sólida por causa dessa relativização. Não conseguem encarar a realidade. Por isso, amado, eles criam a sua própria verdade. Imagina só comigo, gente. Uma pessoa pega e ela tem uma vida, e ela não gosta dessa vida, ela tem um problema que ela causou, talvez, um problema com a falta de emprego. Por quê? Porque ela não estudou. A mãe falou, vai estudar, e ele não estudou. Ele enfrenta o problema. Aí agora a vida parece ser difícil para ele. Em vez de ele encarar a vida com o princípio, com a palavra, e partir para cima para poder melhorar a vida dele, então ele coloca um pó no nariz, e aí ele entra em viagens psicodélicas, né? Ele começa a ter viagens, aí ele cria o mundo dele, né? O engraçado, ou fica rindo demais, ou se torna mais corajoso, dependendo da droga que ele usar, ou fica rindo demais. A vida torna-se melhor para ele dentro do entendimento dele, mas está tudo acontecendo aqui na mente dele. Aqui fora a vida dele tá uma porcaria ainda, ele está desempregado ainda, a mãe dele não fala com ele, a esposa não está nem olhando para a cara dele. Aí ele vai lá, beleza, cheira mais uma cocaína, toma mais um gole, uma goró, uma cachaça, toma mais um uísque, toma mais um negócio, mistura e entra naquela viagem de novo. E daqui a pouco ele já acorda de manhã pensando, caraca, eu vou ter que encarar minha vida de novo. Minha vida tá ruim, já vou tomar uma cachaça logo de manhã para ver se minha vida pelo menos dá uma aliviada na minha mente. Daqui a pouco ele tá em viagem de novo. Por quê? Ele tem dificuldade de, como homem, encarar a vida como ela é. E ele faz as pessoas ao redor dele sofrer. Ele cria um mundo surreal para ele, para se esconder, só que as pessoas ao redor estão vendo, ele está exposto, ele está achando que está escondendo, mas ele está exposto. E aí quando ele volta, as pessoas continuam cobrando dele. Você tem que tomar uma postura. Ontem eu estava aí um nóia aí, o dia inteiro aí, que não sei o que lá. Enquanto tá todo mundo trabalhando para poder botar alguma coisa, para fazer alguma coisa, você fica nessa vida aí. Aí vem mais uma cobrança, ele, cara, eu preciso cheirar alguma coisa, fazer alguma coisa, para ver se... Aí para fugir da cobrança de novo. Aí vai lá e entra de novo. E entra de novo. Meu irmão, se o homem entende a sua condição, e ele busca a palavra, estrutura a vida dele na palavra e começa a se praticar, Jesus garante que Deus vai transformar a sua vida, vai colocar a sua vida na rocha. Se você pode viver a verdade, por que você vai viver a mentira, irmão? Porque até falsa verdade também é mentira, irmão. Falsa verdade também é mentira. Meia verdade também é mentira. Eu não sou viciado, não. Eu uso um pó só para poder distrair a mente um pouco. Se eu quiser parar, eu paro. Então para. Tenta parar. Se você não reconhecer, meu irmão, que você nunca vai buscar libertação.
Então por que nunca para? Então, se eu tentar e quiser, eu consigo. Por que tu tenta e não consegue? Tenta então ver se consegue. Você está entendendo, amado? Não tem como, gente. Não tem como. O que liberta o homem é a palavra de Deus. O verbo que se fez carne, Jesus. E aí Jesus continua dizendo, mas aquele que constrói, ouve minha palavra. Aquele que ouve, olha só, estou falando nem aquele que não ouve, irmão. Estou falando daquele que ouve. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, e não coloca em prática, e não cumpre o que minha palavra diz, é semelhante a um homem que constrói a casa na areia, que vem uma chuva, vem uma dificuldade da vida, vem uma luta e joga por terra e destrói. Destrói a casa, destrói o casamento, destrói a empresa, destrói tudo. Tudo que você constrói fora da palavra de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, tudo que você constrói fora da presença de Deus, irmãos, é igual a história do lobo mau e os 3 porquinhos, já era, mano. O diabo não precisa fazer muito, ele soprou para destruir. Não tem estrutura, irmãos, não tem alicerce. A palavra de Deus nos dá responsabilidade. A palavra de Deus não nos cobra, mas nos instrui. A palavra de Deus, ele diz assim, ó, tu quer construir uma casa boa, grande, expansiva, tu quer construir uma casa boa, segura, então passa bastante tempo cavando buraco. Nós fomos construir o nosso templo, nós contratamos um engenheiro, o engenheiro disse o ferro que ele tinha que usar. O ferro foi muito mais caro, mas ele disse que tinha que ser esse ferro, para a estrutura tinha que ser esse ferro. Vamos colocar lá centenas, milhares de pessoas debaixo de um templo, sem seguir a orientação de quem entende. Ele diz, a sapata tem que ser de 2 metros de largura por 2 metros de profundidade. Irmãos, cada sapata era uma cisterna. Tem que ter 40 centímetros de concreto no fundo da sapata. Irmão, 40 centímetros. 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Uma laje geralmente pega 8 centímetros. Uma laje, 4 centímetros, 5 centímetros. Uma laje, tá? De concreto. Uma sapata de 2 metros por 2 metros, 40 centímetros a base. Depois bota o radier e completa com mais 40 ou 20 centímetros de concreto. 80, quase 1 metro de concreto numa sapata de 2 metros por 2 metros. Tu gasta dinheiro? Muito dinheiro, irmão, numa sapata. O ferro, aquele mais forte, grossão, irmão, 3/8. Não é isso? Aí seguimos todas as orientações. Colocar no plumo a coluna. Não é isso? Aí a coluna levantada com 3/8 também. E aí cobre de areia a sapata e ninguém vê. Ninguém vê. Ah, eu queria construir uma casa para todo mundo ver. Uma casa bonita. A casa pode ser até bonita. Mas a base, você vai gastar mais dinheiro na base. Ah, apóstolo, o acabamento da casa gasta mais dinheiro. O que gasta mais dinheiro, irmãos, é alicerce. Ferro está caro, cimento, pedra, areia, isso gasta dinheiro. E aí o que as pessoas querem economizar? Querem economizar, aí a casa cai, racha, dá infiltração, dá um monte de coisa. Sabe por quê? Querem construir aquilo que rapidamente as pessoas veem, mas não querem construir aquilo que ninguém vê, que é o mais forte. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de leitura da Bíblia, ninguém vê, mas essas são as suas bases. Já viu uma pessoa que constrói um prédio sem uma base firme? Quem lembra do Sérgio Naia? O Sérgio Naia foi aquele engenheiro que construiu um prédio lá na Barra da Tijuca, acho que no Recreio, com a areia da praia. Quem lembra disso? Os mais antigos aí. O senhor Antônio lembra, não lembra, senhor Antônio? Do Sérgio Naia? Foi processado, foi preso. Morreu acho que 7, 8 pessoas, fora pessoas que perderam a casa, né? Feridos. O prédio desabou. Pagaram ele para poder, ele conduziu a obra para economizar dinheiro, ele pegou o dinheiro da areia, comeu o dinheiro da areia e mandou pegar dinheiro da areia da praia e construiu com a areia da praia, água salgada. Areia salgada. Em 4, 5, 6 anos, a obra ficou. Ele, deveria ter feito outras obras, várias outras obras, deve ter feito várias outras obras. Beleza, passou. E aí, 10 anos, 12 anos, 15 anos depois, o prédio foi caindo os blocos, foi caindo o negócio, pum, quebrou, descobriram.
A areia tem sal. Foi feito com areia da praia, então a areia tem sal, vai cair. Caiu tudo. Interditaram, uns não acreditaram, ficaram lá, morreram. E aí? Vale a pena você fazer a obra de qualquer jeito ou seguir uma regra? Aí o camarada diz que ele até entende do assunto, ele vai falar de um negócio que tem que fazer de um jeito, mas ele chega na hora, ele faz de outro, coloca a vida das pessoas em risco. É a mesma pessoa que ela vai pegar e fazer a casa deles. Ah, eu sou crente. Aí ele começa a construir um prédio enorme, mas a casa dele é feita, sabe, de areia da praia. Por quê? Ele diz no púlpito para pregar, mas ele não prega. Ele diz no púlpito para amar a família, mas ele não ama. Para respeitar os filhos, para abraçar os filhos, para dizer que ama, mas ele não ama. Ele diz no púlpito para não xingar palavrão, mas ele xinga palavrão. Ele diz no púlpito que ele tem que todo mundo tem que orar, mas ninguém da família dele vê ele orando. Que tem que ler a Bíblia, não vê. Ele está construindo um prédio enorme, todo mundo está vendo o prédio, mas não tem base nenhuma, uma hora vai cair. Vai matar não somente a família dele, mas todo mundo que entrar e embarcar nesse prédio. Irmãos, em nome de Jesus, temos que deixar de ser religiosos. E aí a Bíblia diz, quando Jesus acaba de dizer da palavra, aquele que obedece a minha palavra é como se tivesse construído uma casa na areia, e aquele que, na pedra, na rocha, e aquele que não ouve, não pratica, aquele é comparado ao homem que construiu na areia, que vem a chuva, a dificuldade da vida e destrói. Quando ele termina de falar isso, no versículo 28, e aí diz assim, quando Jesus acabou de falar, as multidões ficaram admiradas com a maneira dele ensinar. Jesus usa ilustrações para ensinar. E ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava como quem tinha autoridade. Ou seja, o que é a autoridade? Quem sabe, gente? Vamos lá, meu povo amado. Uma pessoa que tem autoridade não é uma pessoa que usa uma farda. Não é uma pessoa que tem um revólver. Uma pessoa que tem autoridade não é o pai da família, o pai tem autoridade sobre os filhos. Não. A autoridade é conquistada. Você pode ter poder, um guarda, um policial, ele está fardado, ele está empoderado de um cargo que ele deveria ter autoridade. Por exemplo, eu vejo muitos policiais no Rio de Janeiro que têm poder, mas não têm autoridade. Por quê? Eles multam as pessoas por estar com o documento atrasado, mas a patamo deles, a patrulha deles, o carro deles está com o documento atrasado. Mas isso não é o policial, isso é o problema do governo. Não é o policial é o funcionário do governo, o servidor público. Acaba que eles não têm autoridade. Isso é exercer poder. Eu posso andar com um carro atrasado. Você não. Toma aqui a multa. Isso aí é exercer, é coagir por poder. Autoridade, o poder, vamos lá. Vamos definir. No livro Um Monge Executivo, define isso, né? Essa palavra, o que é a diferença de poder e autoridade. Vamos ver se a gente consegue definir aqui. Poder é a faculdade de coagir alguém a fazer o que você quer que ela faça. Isso é poder. A faculdade de coagir uma pessoa a fazer o que você quer que ela faça. E o que é autoridade? A autoridade é a habilidade de influenciar pessoas através da... A autoridade é a habilidade de influenciar pessoas a fazer o que você quer através de uma influência pessoal. É uma frase muito antiga que eu fugi um pouco da minha mente, tá? Perdão, gente. Ou seja, viu a diferença da autoridade? Você consegue levar uma pessoa, conduzir uma pessoa a fazer o que você quer, tá? Através da sua influência pessoal. Você quer muito que aquela pessoa ore, então você leva ela para orar junto contigo. Essa pessoa vê você orando todo dia e ela começa a orar todos os dias também. Então você conduziu essa pessoa a fazer o que você quer. Você quer que aquela pessoa ore. Então você ensinou fazendo. Sabe, por exemplo, imagina comigo, o pai e a mãe.
A mãe fuma, mas diz pro filho, dá um tapa na boca do filho quando o filho tá vendo, tá fumando. Tu não vai botar cigarro na boca. Meu irmão, não tem autoridade. O nome disso é poder. Exercer poder. A autoridade é o pai e a mãe que não fuma, diz pro filho, eu não aceito que você fume porque eu não fumo. Então ela pode cobrar porque tem autoridade. Não é isso? Um pai que não bebe, não pode dizer, filho meu, não bota álcool na boca, porque eu não bebo. Em nome de Jesus. Agora, se a pessoa bebe e ela proíbe o filho de beber, então ele está exercendo poder sobre essa pessoa. Mas o poder você só tem sobre alguém quando essa pessoa está debaixo do teu poder. Quando essa pessoa fizer 18 ou 19 anos de idade, 20 anos, ou arrumar um trabalho, ou se profissionalizar, tiver a oportunidade de alugar uma kitnet para ele, ele vai sair de casa somente para sair debaixo do teu poder, porque você viveu a vida toda exercendo poder sobre ele e não autoridade. Só cobrava aquilo que você não fazia. E aí, ninguém aguenta isso, irmão. Ser cobrado por algo de uma pessoa que a pessoa não faz. Ontem eu acabei de jantar, irmãos, e eu deixei meu prato em cima da pia. Aí a Sofia falou, pai, terminou de comer, bota o prato na pia. A Sofia. Ela falou para mim, pai, você deixou o prato na mesa. Eu olhei para a cara dela, uma bolinha de carne que tem 4 anos de idade, uma bola de carne que acabou de falar, aprender a falar. Sabe nem falar, pai, você deixou o prato na mesa. Aí eu fui lá, peguei o prato, você tá certo, Sofia, coloquei lá. A Sofia, irmão, dando lição. Você tá entendendo? O que eu poderia dizer? Eu posso. Você que não pode. Ela vai discutir comigo, irmãos? Qual é o filho que vai bater de frente comigo se eu sou o pai? É claro que eles não vão. Porém, eu sou o pai dela. Ela vai me obedecer. Até quando eu não sei. Debaixo de poder, até quando eu não sei. Mas enquanto eu estiver alimentando eles, ou estiver dentro da minha casa, eles vão. De alguma maneira, eles vão me obedecer. Mas será que eles vão continuar me obedecendo depois que eles casarem? Porque até um filho, depois que casa, ele continua obedecendo o pai, se o pai tem autoridade. Se o pai tem uma palavra de sabedoria, não tem por que ele não continuar obedecendo. Será que você vai ter o respeito dos teus filhos, mesmo depois de teus filhos casarem? Ou eles vão dar de ouvido assim, fazer ouvido de mercador para você? Você tem que escolher hoje, irmãos, viver uma vida pela palavra. Tem que escolher hoje. Porque tem passagens na Bíblia que diz assim, mulher, se submetam aos seus maridos. Mulheres, né? Se submeta cada um aos seus maridos, ao seu marido. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, é isso? O homem é o cabeça da esposa. Né? Não é o corpo que diz para onde que deve ir, mas é a cabeça que diz para onde que deve ir, porque é a cabeça que dá comando para o corpo. Não é isso, gente? Mas aí o homem, se ele se vale disso, aí ele se estrutura nisso. A única coisa na palavra que ele sabe praticar é isso, é a cobrança dos direitos dele. A palavra diz que você tem que submeter, tem que você que outro. Mas aí tem uma outra parte do mandamento, né? Que é mandamento, que diz assim, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Pronto. Então, o mandamento do marido não anula o mandamento da esposa, mas praticamente faz com que aquele homem vivesse uma vida sem cobrar da mulher. Por quê? Eu nunca vi morto nenhum cobrar nada. E aí, se a Bíblia diz que o marido tem que fazer pela esposa o que Jesus fez pela igreja, Jesus morreu. Então o marido que está pedindo para a mulher, você tem que fritar meu ovo com a gema mole, você tem que aquilo outro, mandar. Então, ele já perdeu o direito de cobrar, porque ele não morreu. E se ele não morreu, e se ele morreu, ele não era para estar falando. Então, qual o papel que é mais difícil? A mulher se submeter ao homem ou o homem amar a mulher igual Jesus amou a igreja? Eu acho que o papel do homem é mais difícil, né? Aí tem a parte dos jovens que diz assim, ei, jovem, honre seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Está no Novo Testamento também, tá, gente? E tudo te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo, carta aos Efésios. Ou Pedro.
Primeiro mandamento com promessa. Dá um bônus para ela ainda. Ó. Você tem que obedecer teu pai e tua mãe. Além de viver muito, tudo te vai bem. Você vai passar no concurso público. Vai dar tudo certo para você. Você vai casar bem. Vou te dar um bônus. Tu tinha que obedecer teu pai e tua mãe. Pronto. Mas se você obedecer, ainda vai ganhar um bônus. Vai viver muito e vai viver bem. Tudo vai dar certo para você. Agora, não obedece a palavra. Vive pouco. Casa mal. Estuda, não passa no concurso público. Nada dá certo na vida. Ai, meu Deus, por que isso está me acontecendo? Porque você não é praticante da palavra. Você não tem autoridade para orar e uma porta de emprego abrir para você. Você não tem autoridade para casar bem, tu não obedece nem tua mãe. Como é que tu vai obedecer teu marido? Quem tá ligado, gente? Olha, a última live do ano e a primeira agora tá forte o negócio, hein? Tá forte. Mas Jesus, eles ficaram admirados pelo ensino de Jesus, e Jesus falava como quem tem autoridade, porque Jesus, tudo que ele estava falando ali, ele vive. Então ele liberta, a palavra que Jesus prega, ou pregava, liberta. Por que liberta? Porque tem autoridade para repreender os demônios, para curar os feridos. Porque tudo que ele fala, ele tem direitos legais de operar e mudar a vida das pessoas, porque ele tem legalidade para falar, porque ele tem autoridade. Ele não está falando do que ele não vive, irmãos. Foi o que eu preguei ontem no nosso culto, primeiro culto do ano, né? Nós vamos ter uma grande colheita quando nós pregarmos o que nós vivemos, porque quando nós pregamos o que nós vivemos, nós libertamos as pessoas que nos ouvem. Mas quando nós pregamos o que nós não vivemos, nós aprisionamos mais ainda a vida das pessoas e causamos um embaraço na vida das pessoas. As pessoas começam a ver uma discrepância do nosso discurso com aquilo que a gente vive e começa a embaçar o evangelho. Você fala, cara, não estou conseguindo entender esse evangelho. Porque o camarada fala que tem que fazer uma coisa, mas ele faz o contrário. As pessoas ficam confusas. E não há libertação no meio da confusão. Aí a Bíblia diz que o jovem tem que obedecer o pai e a mãe para que viver muito. Poxa, nunca houve uma geração, dona Leni, de jovens que morressem tão cedo. Mas também nunca houve uma geração uma geração como essa, que desobedece tantos pais. Uma geração que ninguém pede bênção, pai e mãe. Eu tenho 42 anos de idade, com carinha de 50. Eu, enquanto com a minha mãe, eu falo, bênção, mãe. Os meus tios, eu peço a bênção. Bênção, tio. Eu nunca inicio uma conversa com meu tio, pelo telefone, sem falar, bênção, tio, Deus te abençoe, meu filho. Eu, enquanto com meu tio, eu dou beijo no rosto, daqueles que dá beijo no rosto. Dou 2 beijos no rosto. Meu tio homem, meu tio militar, eu dou beijo no rosto dele. Bênção, tio. E eles me beijam. Deus te abençoe, meu filho. Uma geração que não sabe valorizar uma bênção. Bênção pai, bênção mãe. O pai, você vai lá, você não é senhor, mas não. Aqui em casa, quando algum filho meu fala, pai, você, eu falo assim, você não sou teu colega, eu sou teu pai. É Senhor. Ah, apóstolo, vai ser rigoroso demais, irmão. A gente pode ter intimidade, sabendo separar as coisas. Meu filho pode ter total intimidade comigo, mas sabendo que eu sou Senhor na vida deles. Que tá entendendo? Então, ensinando o princípio. Chega para um general, quando você serviu o quartel, e fala assim, ô general fulano, não presta continência para ele e fala, você é isso, tu não vai parar na cadeia. Ele vai falar para você não, Senhor. Tu não está falando com as tuas negas? É isso que ele vai falar para você. Não está falando com as tuas negas? Tu és nega. Eles falam assim mesmo. É Senhor. Os filhos. E quando a Bíblia diz isso, para nós não aborrecermos os nossos filhos, quando que um pai aborrece seu filho? Você sabe? Quando que o pai aborrece o filho? Quando que Ai, um monte de gente saiu da live, porque essa internet é abençoada. Quando que um pai aborrece o filho? Quando o pai diz não